E uma das características que tem transformado a nossa igreja tem sido essa capacidade de nós entendermos através do reino de Deus que todos podem profetizar. Todos podem ser usados por Deus. Todos podem entender quando Deus fala com eles. E nós cremos nisso aqui de forma poderosa aqui nessa igreja. Por isso que aqui você vai ver várias pessoas trazendo ministrações do céu, trazendo encorajamento da presença de Deus. Então eu quero encorajar você a fazer parte disso, a fazer parte da nossa escola. E o profeta Gabriel vai ser um dos palestrantes da nossa escola. Também nós teremos o pastor Gustavo Paiva, que vai estar também nos ensinando nesses dias. E tantos outros palestrantes que eu quero encorajar. Eu creio que vai ser um tempo muito precioso para a vida de cada um de nós. Amém? Vocês estão bem? Amém? Quantos querem mais de Deus essa noite? Diga amém. Quantos têm fome da presença de Deus? Diga amém. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Gênesis capítulo. Quantos acharam? Diga amém. Então Deus disse: façamos a humanidade a nossa imagem, à nossa semelhança, e que eles governem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, os animais e sobre toda a terra, e sobre todas as criaturas rastejantes que se arrastam sobre a terra. Portanto, Deus criou a humanidade à sua imagem. A imagem de Deus Ele os criou. Criou-os macho e fêmea. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e a dominem. Governem sobre os peixes no mar, as aves no ar, e todas as criaturas vivas que rastejam sobre a terra. Então Deus disse: vejam, em toda a terra eu dou a vocês como alimento toda planta que produz sementes e todo tipo de fruto com sementes. E a todo animal selvagem, ave do ar e criatura que rasteja sobre a terra, em que há uma alma viva, eu dou como alimento todas as espécies de plantas. E assim aconteceu. Deus viu que tudo o que ele fez, e isso de fato era muito bom. Assim houve tarde e manhã, o sexto dia. Abra comigo também em Gênesis, continue aí no capítulo 3 de Gênesis, versículo 8. Isso daqui é depois que o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus falou para ele não conhecer, não comer. E versículo 8 diz o seguinte: eles ouviram a voz de Adonai, Deus, andando no jardim no momento da brisa da tarde. Por isso o homem e sua mulher se esconderam da presença de Adonai, Deus, entre as árvores do jardim. Assim o Senhor Deus chamou o homem: onde você está? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso me escondi. Ele disse: quem disse que vocês estavam nus? Você comeu da árvore do qual ordenei a você não comer? O homem respondeu: a mulher que deste para viver comigo, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Adonai Deus disse à mulher: o que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou, por isso comi. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero clamar pela tua presença nessa noite. Eu oro para que os teus anjos venham se alinhar aqui nesse lugar, nesse ambiente. Eu oro para que a realidade dos céus esteja sobre os nossos corações. Eu oro para que nós possamos viver aquilo que o Senhor planejou para nós, Pai. Eu oro para que o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito de vida e de poder venha sobre os teus filhos e filhas nessa noite. Eu oro para que aqueles que nos assistem, aqueles que nos ouvem, Pai, possam receber nessa noite aquilo que vem da tua presença. Senhor, nós viemos aqui para te adorar, nós viemos aqui para ter um encontro contigo. Viemos aqui para ver a tua face, Senhor. Mais do que palavras que homens possam nos dar, mais do que uma pregação, nós precisamos, na verdade, ter encontros contigo, encontros com a tua presença, encontros com quem tu és. Nós precisamos nos mover com o Senhor, Pai. Pai, oro para que a nossa geração seja uma geração que não apenas está acostumado com pregações, mas é uma geração que experimenta quem o Senhor é e crê naquilo que o Senhor diz. Pai, oro para que nossa mente não possa ser enchida de conhecimento apenas, mas o nosso coração seja enchido de amor e fervor e santidade pela tua presença. Eu oro para que nós possamos ver a realidade dos céus na terra. Eu oro para que nós possamos ver a perspectiva do céu sobre nós. Pai, que os teus filhos se movam de acordo com aquilo que o Espírito está dizendo às igrejas.
Pai, aqueles que não são salvos ainda nessa noite, eu oro para que o Senhor os salve. Eu oro para que a luz da Tua palavra venha iluminar os olhos do nosso coração. Como o apóstolo Paulo disse, eu oro para que o Senhor ilumine os olhos do coração de vocês, para que o Senhor dê entendimento a vocês, para que vocês entendam qual é a riqueza, a largura, a profundidade, a altura do amor que vocês têm em Cristo Jesus. Eu oro, Senhor Deus, para que haja uma revelação, que haja um entendimento. Pai, a nossa mente está pronta, o nosso coração está pronto, que os nossos olhos sejam abertos. Abra os nossos olhos ao céu, Senhor, como o Senhor abriu os olhos de Paulo. Abra os nossos olhos ao céu, Senhor. Só o Senhor pode abrir os olhos ao céu, só o Senhor pode abrir os nossos corações. Pai, que as cadeias caiam por terra, que todas as nossas programações terrenas que não estão de acordo com aquilo que o Senhor planejou para nós nessa noite, que elas caiam por terra. E que a atmosfera dos céus venha sobre esse lugar, e que nós possamos ter o nosso coração voltado para subir a Tua presença. Senhor, nos leve em Gênesis, nos leve, Senhor, à origem onde tudo começou. Nos ensina a ver a nossa identidade no Senhor, ó Pai. Eu oro para que o Senhor possa mostrar a nós quem nós somos antes da fundação do mundo e aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Senhor, eu oro para que nós possamos nos mover com o Teu Espírito e que o Teu Santo Espírito, que antes estava na criação do mundo e agora está sobre a igreja, venha sobre nós, ó Pai. Eu oro para que o nosso coração e a nossa mente seja tão cheio da Tua presença, cheio das coisas que são do alto, daquilo que o Senhor tem para nós, cheios de Ti, Senhor. Eu clamo por mais do Senhor nessa hora, mais da Tua presença. Comece a encher, comece a buscar a presença de Deus mais. Levante seu coração aos céus, mais do que a sua mente, mas eu quero que você levante o seu coração aos céus nessa hora. Pai, nos leva à Tua realidade, Senhor. Nos leva a uma experiência, a crermos naquilo que o Senhor está nos dizendo, quem nós somos e aquilo que nós temos. Pai, eu oro para que os olhos sejam abertos, para que os anjos ministradores possam ministrar, para que nós não possamos nos mover de acordo com aquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos naturais. Senhor, fecha os nossos olhos naturais, para que nós possamos ver os olhos espirituais, como o Senhor fez com Pedro, quando Pedro viu o lençol descendo dos céus. Pai, que nós não possamos nos ver como nós achamos que somos, como o inimigo quer nos mostrar. Nós não queremos ver aquilo que a serpente quer nos mostrar, mas nós queremos ver aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Deus, nós rejeitamos a árvore do conhecimento do bem e do mal e abraçamos a árvore da vida. Nós abraçamos a árvore do relacionamento. Nós abraçamos a árvore, Pai Celestial, da Tua presença, Pai. Pai, muitos são os planos do nosso coração, mas que prevaleça em nós o Teu propósito, prevaleça em nós a Tua realidade. Muitos são os nossos achismos, Pai, os nossos aqui, eu acho, eu penso, Senhor, mas nós submetemos os nossos pensamentos e os nossos achismos, Deus, cativos à presença de Jesus, o Cristo, aos pensamentos de Cristo, Senhor. Jesus seja o Senhor das nossas vidas, hoje, amanhã e sempre. Senhor, hoje nós Te escolhemos mais uma vez. Nós Te escolhemos hoje, Deus. Nós Te escolhemos hoje, Jesus. Nós Te escolhemos, dizemos sim ao Teu chamado, sim ao Teu nome. Nos leve a caminhar contigo, a viver na Tua realidade. É o que nós clamamos nessa hora, Senhor. Nós pedimos, Senhor, pelo Teu nome todo-poderoso. Te adoramos, El Shaddai. Te adoramos, Deus Altíssimo. El Elyon, nós Te adoramos. Yod Revavev, nós Te adoramos, Yeshua. Bendizemos o Teu santo nome nesse lugar. Que essa casa, que é uma casa de oração, Senhor, seja o lugar onde as nossas orações sejam respondidas e onde os nossos louvores e sacrifícios subam a Tua presença. Senhor, que as nossas orações nesse lugar, à medida que nós oramos e nos reunimos como igreja, suba a Tua presença. Senhor, não é sobre nós, mas é sobre Jesus. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Confirma, Senhor, a Tua palavra nessa hora. É o que nós pedimos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quantos sentem a presença de Deus de forma poderosa aqui? Aleluia. Gênesis 1:26 nos conta a criação. Eu acredito que é um dos versículos mais poderosos, talvez um dos capítulos mais poderosos. Gênesis 1, 2 e 3, que conta a história da humanidade. Não tem como nós sabermos se algo está quebrado se nós não tivermos o original em mãos.
Às vezes alguém nos apresenta algo, aquilo está quebrado, nós achamos que está perfeito, mas se nós não conhecemos o original, nós não sabemos se algo está correto ou não. E quando nós vemos Gênesis 1, capítulo 1, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, nós percebemos a intenção e o coração do homem, a intenção e o coração de Deus, quando Ele nos criou, quando Ele nos chamou, e o que aconteceu. Nós vemos em Gênesis capítulo 1, que Deus nos cria a sua imagem, conforme a sua semelhança. A Bíblia diz que Deus criou a humanidade à sua imagem, a imagem de Deus Ele os criou. Deus criou todas as coisas. Deus criou os céus e a terra, Deus criou os animais, Deus criou as plantas, Deus criou as aves do céu, mas quando Ele criou a gente, Ele falou, esses não vão ser como as outras criações. Esses vão ser de acordo com a minha imagem, a minha semelhança. Você entende isso? Deus, quando Ele nos criou, Ele nos deu a sua identidade. Ele olhou no espelho, olhou a si mesmo e falou, eu vou criar vocês. E isso é poderoso, porque nós representamos Deus, e assim nós temos características de Deus, que fazem parte de nosso ser. Por exemplo, Deus ama criar coisas, Ele ama expandir, Ele ama fazer coisas novas. Deus nunca parou de criar, Ele nunca parou de fazer coisas novas. Jesus disse que o Pai dele trabalha. Até hoje, Deus nunca parou de trabalhar. Deus continua se movendo. Eu fico imaginando, Deus deve estar criando outras coisas por aí, Ele deve estar criando outros universos. Só Deus sabe o que Ele mesmo está criando. E nós também amamos criar, nós amamos fazer coisas novas, nós amamos esticar o nosso cérebro, a nossa mente. Quando nós não estamos vivendo algo novo, nós ficamos frustrados, sim ou não? Quando nós não estamos fazendo o que nós gostamos, aquilo que nós chamamos, aquilo que nós amamos, aquilo que está no nosso coração, e vemos coisas novas, nós ficamos frustrados. A Bíblia nos diz que os olhos não se cansam de ver, os ouvidos não se cansam de ouvir. Nós viajamos quilômetros e quilômetros de distância só para ver e experimentar coisas novas. Quantos gostam de viajar, diga amém. Nós gostamos de ver coisas novas, nós somos curiosos. A terra não é o limite para o homem quer ir até para Marte. Mas não é só para Marte que o homem quer ir, o homem quer criar coisas novas, o homem quer estar em novos lugares. Por que nós temos isso? Porque nós somos a imagem, somos a semelhança de Deus. Faz parte de quem nós somos. Ser bem-sucedido faz parte de quem nós somos, porque Deus é bem-sucedido. E existe algo em nós que também faz parte de quem Deus é. Nós gostamos de dominar as circunstâncias, gostamos de dominar aquilo que está ao nosso redor. Nós não nascemos para ser dominados, mas nós nascemos para dominar. Nós não nascemos para ser presos, mas nós nascemos para sermos livres. Faz parte de quem nós somos. Por quê? Porque o nosso Deus é desse jeito. Aonde Deus chega, Ele domina. Aonde Deus chega, Ele conquista. Deus, Ele vem vencendo, Ele vence todas as coisas. E assim é parte da nossa natureza. Nós não nascemos para morrer, não nascemos para ser escravos, nós nascemos para ser livres, porque o nosso Pai Celestial é livre. Diga, o nosso Pai Celestial, Ele é livre. E nós temos algo poderoso que eu acredito que é tão importante quanto a vida, chama-se liberdade, o poder de escolha, o livre-arbítrio. E o que nos faz diferentes, e o que faz com que o amor seja tão poderoso é essa capacidade de escolher. O que faz um casamento ser bonito é o poder de escolher todos os dias a mesma pessoa. E o próprio Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. Ele nos ama, Ele quer se relacionar conosco através da nossa escolha. Nós escolhemos Deus. Todos os dias nós escolhemos Ele livremente. É claro que a palavra nos diz que Ele nos escolheu primeiro. Antes de nós escolhermos, Ele nos escolheu. Ele deu o primeiro passo. Mas para nós caminharmos com Ele, nós temos que querer, nós temos que desejar, nós temos que exercer o nosso livre-arbítrio. Nosso coração precisa estar voltado para Ele. Jesus diz, quem quiser me seguir, negue a si mesmo. Quem quiser me seguir. Sempre vai ser um convite. Todos os dias nós somos chamados para escolher. Todos os dias nós somos chamados para caminhar com Deus. Assim como todos os dias nós temos o poder de escolher a quem nós amamos, com quem nós vamos caminhar, as nossas amizades. Eu sei que pessoas não têm nos ensinado isso, mas eu quero dizer para você que Deus nos deu livre-arbítrio para escolher. Faz parte de quem nós somos. Deus nos deu livre-arbítrio para conquistar coisas novas, para dominar coisas novas. Nós amamos desafios. Esse é o homem de Gênesis 1, 26. Esse é o homem criado por Deus. E a Bíblia diz que Deus nos abençoou. Deus nos abençoou para nós sermos férteis. Deus nos abençoou para multiplicar. Deus nos abençoou para encher a terra. Deus nos abençoou para dominar a terra. Deus nos abençoou para governar sobre os peixes do mar, sobre as aves no ar e todas as criaturas vivas que rastejam sobre a terra. Não tem nada na face da terra que o homem não consiga dominar. Faz parte da nossa natureza. Esse é o homem de Gênesis 1, 26. Nós não fomos chamados para morrer. Nós não fomos chamados para viver com medo.
Nós não fomos chamados para viver em ignorância, nós somos chamados para viver segundo a imagem e a semelhança de Deus. Mas algo acontece no capítulo 3. Quando o homem teve o poder de escolha, Deus dá ao homem, Deus planta o homem no jardim, no melhor que podia, no melhor que existia, que existe até hoje. Deus coloca o homem no jardim, no Éden. Existia uma região chamada Éden, e nessa região do Éden existia um jardim. Não é jardim do Éden, é jardim no Éden. E Deus coloca o homem no jardim no Éden. Deus dá para ele um projeto, Deus dá para ele um trabalho. Deus sempre nos dá uma função, Deus sempre nos dá um propósito. E Deus dá para o homem esse propósito. Ele chama os animais, para o homem dar nome aos animais. Deus começa a exercer a capacidade do homem. E é engraçado porque Deus não dá ao homem uma cama, Deus não dá ao homem um carro, Deus não dá ao homem uma casa, não diretamente. Mas Deus deu uma capacidade para o homem, para que ele pudesse descobrir todas essas coisas. Tudo que nós precisamos, os recursos que nós precisamos, para que nós possamos cumprir a nossa missão, Deus sempre nos dá primeiro. Quantos creem nisso? Diga amém. Deus não nos cria para depois pensar o que vai fazer com a gente. Ele nos dá o que nós precisamos e aí Ele nos cria. A Bíblia nos ensina que Deus começa algo quando Ele já terminou lá na frente. E aí nós observamos que Deus tem esse coração, Ele nos cria, Ele nos chama, Ele nos dá provisão. Quando você percebe na palavra, você vai ver que Deus nos abençoou. E o que Ele faz? Ele agora nos dá o que nós precisamos para viver. E aí sim nós podemos trabalhar. Mas quando o homem peca, isso se reverte. Agora nós temos que trabalhar para comer. Antes nós comíamos e trabalhávamos. Agora nós temos que trabalhar para viver. A palavra nos ensina que é o suor do nosso rosto. É a realidade que nós estamos vivendo. Isso foi invertido através do pecado. E lá no jardim, Deus planta uma árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia diz que Deus tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem podia comer da árvore da vida. O que essa árvore ia produzir na vida do homem? Essa árvore ia produzir na vida do homem vida. Deixa eu falar algo para vocês, só para abrir aqui algo. Todos nós, para existirmos, precisamos de algum alimento. Só Deus que não precisa de nada para existir. É por isso que Ele é Deus. Ele é Deus porque Ele não precisa de nada. Ele não precisa de oxigênio, Ele não precisa de comida. Os anjos precisam comer. Tudo precisa de algo para sobreviver. Deus não precisa. Mas Deus nos criou de uma forma no qual nós podíamos viver para sempre. Nós podíamos ver a eternidade dEle para sempre. E aí Ele cria essa árvore da vida. Essa árvore da vida é para que nós pudéssemos viver para sempre. Porque não era o coração de Deus com que nós morrêssemos. Como você está entendendo? Diga amém. Mas Ele dá ao homem a árvore do conhecimento do bem e do mal. E algumas pessoas perguntam, por que Deus dá essa árvore? Será que Deus estava testando o homem? Será que Deus estava tentando o homem? Bom, a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Deus estava dando ao homem o poder de escolha. Porque como o homem poderia ser como Deus se ele não tivesse poder de escolha? Então Deus dá ao homem o poder de escolha. Deus está dando ao homem dizendo assim, em outras palavras, Ele está falando, olha, você tem algumas formas de descobrir as coisas. Você pode descobrir através do relacionamento comigo, ou você pode descobrir através por conta própria. Mas deixa eu falar algo para você, se você descobrir as coisas por conta própria e não através do relacionamento comigo, isso vai gerar morte em você. Está comigo ou não? Porque nem todo conhecimento, em todo tempo, é o correto. Às vezes tem conhecimento que você recebe fora do tempo apropriado. Isso pode gerar morte, pode gerar medo. E a Bíblia nos ensina que a serpente, ela aparece na jogada. E ela quer ser fonte de conhecimento e escolha para o homem. E a serpente tenta o homem dizendo o seguinte, olha, diz para a mulher o seguinte, Deus sabe que o dia em que vocês comerem dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês se tornarão como eles. Qual que é a mentira aí? A mentira é que eles já eram como Deus, não precisavam comer nada. Bom, esse é um dos pontos do diabo. Ele tenta fazer com que nós não nos sintamos quem nós realmente somos, para nós fazermos coisas que vão desagradar a Deus e que vai gerar nossa própria morte. E aí a serpente traz esse engano para Eva, traz esse engano para Eva, e Eva leva isso para Adão. E agora a terra é amaldiçoada. Nós pagamos o preço do pecado. Aleluia. Nós pagamos o preço do pecado. Agora as coisas mudam de ordem. Agora o homem que comia e podia trabalhar sem esquentar com a sua sobrevivência, agora para ele sobreviver ele precisa trabalhar.
Ele precisa viver uma outra realidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos que entender o que foi quebrado, nós temos que entender o original para entendermos o que foi quebrado, o que foi perdido. Porque uma dos nossos maiores objetivos, hoje eu tenho observado que uma das maiores lutas que o ser humano tem é sobre a sua identidade. Nós não sabemos quem nós somos, nós não sabemos com quem nós parecemos, nós não sabemos de onde nós viemos, nem para onde nós estamos indo, nós não sabemos o que nós temos. E porque nós não sabemos quem nós somos, nós não temos a nossa identidade firmada em Deus. Quando você não sabe quem você é, qualquer pessoa te dá a direção, qualquer pessoa te guia pelo caminho, qualquer pessoa, qualquer circunstância diz o que você é. E é tão interessante isso, por quê? Porque quando você perde a sua identidade, você pode ser qualquer coisa. Eu estava assistindo alguns vídeos e vendo alguns documentários sobre crianças que foram criadas com animais. Eles pegaram uma menina, recentemente, alguns anos atrás, 1983, eles pegaram uma menina lá na Ucrânia, que os pais eram alcoólatras, e os pais não queriam ter essa menina, eles queriam ter um menino. E com 2 anos de idade, os pais deixaram essa menina ser criada pelos cachorros. A partir dos 2 anos de idade, ela não entrava mais em casa. Ela comia com os cachorros, ela andava com o cachorro. Eu fico pensando, como que essa menina morreu durante 6 anos? Essa menina vive desse jeito, a partir dos 2 anos de idade. E eles acham essa menina, os pais alcoólatras, essa menina, ela andava como um cachorro, ela coçava a orelha com a perna. Ela latia, ela não falava nenhuma palavra. Essa menina era uma ser humana, mas porque a identidade dela foi feita através dos cachorros com que ela vivia, ela jurou que ela era uma cadela. Esse é o poder de uma má identidade. Uma má identidade diz coisas que você não é e você começa a fazer. Por isso que antes de Deus te restaurar o ministério, algumas pessoas chegam para mim, eu tenho um ministério maravilhoso. Bom, primeiro Deus quer curar a sua identidade. Antes de Deus restaurar o seu ministério, ou o que você acha que você pode fazer, Deus quer falar para você, eu vou dizer o que você é, de acordo com aquilo que eu criei você para ser. Porque o seu grande problema está na sua identidade. Olha, me falaram que eu sou desse jeito, eu nasci assim, eu vou morrer desse jeito. Essa menina achava que era uma cadela. Alguém achou ela e falou, meu Deus, essa menina não é cadela. Eles começaram um processo. Eles acharam que essa menina não poderia se recuperar 100%. E de fato, porque no nosso desenvolvimento humano existem fases que, se nós perdemos essas fases, nós não conseguimos recuperar. Essa menina, ela mora numa fazenda psiquiátrica. Ela evoluiu muito, ela fala palavras, ela consegue ter linguagem humana, mas mesmo assim ela tem um pequeno problema mental. E assim todas as outras crianças que foram criadas com cachorro ou com lobos. Por quê? Porque ela perdeu uma fase do crescimento dela, que era extremamente importante para ela aprender a se comportar como ser humano. E um dos objetivos do inimigo é mudar a nossa identidade. O que o diabo faz com Eva aqui no capítulo 3? Ele fala para ela, olha, o dia em que você comer, você vai ser como Deus. Faça isso e você vai ser como Deus. O que o diabo está dizendo para ela? Na realidade você não é Deus. Eu estou te dando uma nova identidade. Para você ser, você vai ter que fazer. E Deus diz, não, meu querido, você é, por isso você faz. E eu tenho percebido que o nosso maior desafio é permitir com que Deus nos dê essa identidade. Recebi Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Qual que é o meu maior desafio? É ter a identidade de Cristo. Descer as águas é muito mais fácil. Aceitar Jesus com a nossa mão é muito mais fácil. Dizimar na igreja é muito mais fácil do que, com o tempo, aceitarmos a imagem de Cristo em nós. Termos a mente de Cristo. Olharmos como Cristo viu as coisas. E por que é importante nós seguirmos a Cristo? Só porque Ele é o Filho de Deus? Não. Só porque Ele morreu na cruz e ressuscitou, perdoou os pecados? Não, isso é extremamente importante. Eu vou falar sobre isso. Mas porque Jesus é o homem perfeito. Jesus é o homem que nós deveríamos ser. Jesus é o Adão sem pecado. Ele é o Adão antes da queda. Jesus é o homem que nós devemos ser. Por isso que nós somos chamados para ser discípulos de Jesus. Por quê? Porque Ele é o exemplo perfeito. A nossa identidade deveria ser parecida com a dele. É por isso que a Bíblia luta contra o pecado. Por que ela luta contra o pecado? Por que nós temos Efésios? Nós temos o livro de Gálatas que fala da carne contra o espírito. Por que nós temos os 10 mandamentos? É Deus falando o seguinte, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não criei vocês para verem uma vida de pecado. O pecado, ele é um reflexo
da sua identidade destruída. A nossa vida de pecado é simplesmente o reflexo da nossa identidade criada por Deus, que foi destruída. Deus nos criou para fazer coisas extraordinárias. Eu penso que Adão podia fazer. Bom, uma das coisas extraordinárias para mim é Adão conversar com os animais. Nunca parou para pensar nisso, não? Como é que ele conversa com a serpente? Como é que Eva conversa com a serpente? Deixa eu falar algo para você. Só existem 3 pessoas normais na terra para Deus: Eva, Adão e Jesus. Adão e Eva antes do pecado e Jesus. Só 3 pessoas normais. E essas 3 pessoas normais faziam coisas extraordinárias. Quando Deus olha para a humanidade, Deus olha para esses 3. Ele olha para esses 3 e fala: é assim que você deveria ser. É desse jeito que você deveria ser. Mas com o pecado nós perdemos a visão de quem nós somos. É por isso que nós vemos Jesus, quando ele tem um encontro com Zaqueu, Jesus ele fala assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar quem se havia perdido. Quem se havia perdido? Nós nos perdemos. Quando nós começamos a agir como animais, nós nos perdemos. Nós perdemos a nossa identidade. Nós perdemos a quem Deus nos chamou para ser. E isso é triste. Deus quer restaurar a nossa identidade. E deixa eu falar uma coisa para você, querida. A luta pela sua alma é extremamente importante hoje. Existem vários conceitos, várias filosofias. Quando você vai à escola, quando você liga a sua televisão, os filmes que nós assistimos, tudo isso é para colocar na sua alma, é para imprimir na sua alma qual é a identidade que eles querem que você seja. Qual é a sua identidade? Os filmes que nós assistimos, as conversas que nós temos, é para colocar na nossa alma quem que eles querem que nós sejamos. E Deus está dizendo para nós o seguinte: você gastou muito tempo sendo uma identidade que você não foi chamado para ser. Eu estou querendo colocar a minha identidade, a identidade original. Eu quero te colocar segundo a minha imagem, a minha semelhança. É por isso que agora nós estamos num processo. Diga comigo, nós estamos num processo. Nós estamos numa jornada de sermos cada vez mais parecidos com Cristo, de pensarmos como Cristo, de nos movermos como Cristo. É uma jornada. Nós precisamos ter a renovação do nosso entendimento para experimentar todo o potencial e toda a paz e a alegria que Deus tem para nós. A nossa vida indestrutível em Cristo. Essa é a luta que nós temos, a luta para manter a nossa identidade em Cristo. Nossa velha identidade, a identidade que nos leva ao pecado, a identidade carnal, a identidade que quer nos destruir, que limita a nossa mente, que não deixa com que nós usemos toda a nossa capacidade mental, emocional, espiritual, essa velha natureza que nos puxa para baixo, que nos puxa para a morte, que nos puxa para o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Essa velha natureza, que ela é orgulhosa, que ela é que decidiu falar: agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu tenho essa nova identidade. Eu não olho as pessoas, eu não olho a mim mesmo de acordo com o que eu acho que eu sou. Eu olho a mim mesmo de acordo com aquilo que Cristo diz que eu sou. E eu estou gastar tempo em oração, gastar tempo com homens e mulheres que vivem essa nova identidade é extremamente importante. Se o ser humano de 2 anos que gastou tempo com um cachorro virou cachorro, imagine se você gasta tempo com pessoas que não vão trazer a identidade de Cristo na sua vida. Nós somos a média das 5 pessoas que nós mais temos contato. Bom, é bom você não falar mal dos seus amigos. Se você é a média deles, quem você mais tem conexão, as 5 pessoas, você é a média deles. Você é a média dessas 5 pessoas, querendo ou não querendo. Você influencia, mas você é influenciado. Então, se nós queremos ser parecidos com Cristo, nós temos que gastar tempo com quem? Nós temos que gastar tempo com Ele. Nós temos que gastar tempo com a Trindade, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Nós temos que gastar tempo com a igreja. Nós temos que gastar tempo com aqueles que têm uma nova identidade em Cristo, que estão numa nova jornada, para nós sermos a média dessas pessoas. Eu tenho observado que no nosso corpo físico, na nossa parte física, nós seres humanos, nós, por mais que nós tenhamos fome, estejamos passando fome, nós jamais vamos comer pedra. Jamais vamos comer plástico. Por quê? Porque o nosso corpo diz: isso aqui não é legal.
Mas sabe de uma coisa? Eu tenho observado que pessoas na sua alma, elas têm comido plástico. Pessoas na sua alma têm comido pedra. Pessoas na sua alma têm aceitado relacionamentos que fazem mal, relacionamentos que as destroem, elas ficam viciadas nisso. A alma delas está clamando por coisas destrutivas. Deixa eu falar uma coisa para você, querido, eu quero que você entenda em nome de Jesus. Eu falo isso com o coração quebrantado. Depressão não é de Deus. Miséria não é de Deus. Uma vida de tristeza não é de Deus. Desesperança não é de Deus. A desesperança, todos esses sintomas, são sintomas de algo na nossa alma que precisa ser alinhado. O nosso estilo de vida que está fazendo mal para nós. Ansiedade não é de Deus. Essas coisas estão fazendo mal para a nossa alma e nós estamos nos alimentando e nos alimentando daquilo. Deus não tem isso para nós. Eu sei, as pessoas podem explicar e reexplicar e reexplicar. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Nada muda na sua vida enquanto você aceitar aquilo. Enquanto você aceitar essa identidade. Enquanto você aceitar a identidade daquilo que o inimigo diz que você é. Daquilo que o inimigo diz que as circunstâncias naturais. Você não vai mudar. Nada muda se nós aceitamos aquilo. Nós estamos entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Quando Jairo estava junto com Jesus a caminho para ver a sua filha curada, Jesus para atender uma mulher com fluxo de sangue. Ele para ouvir o testemunho. E nesse momento chega alguém e fala: olha, não incomoda mais Jesus, sua filha está morta. Era um fato, a filha estava morta. Mas Jesus olha para Jairo e fala assim: não temas, crê somente. Existe a palavra das circunstâncias, existe a palavra do inimigo, mas existe a palavra de Jesus. O que Jesus está dizendo sobre você? O que Jesus está dizendo sobre a sua circunstância? O que Jesus está dizendo sobre quem você é? Deixa eu falar algo, querido. Muitas vezes ouvir só uma vez, a ficha não cai. Alguém chega e fala para você: eu vou fazer isso na sua vida, Deus vai usar você tremendamente. Você fala: ah, sério? Você não conhece meus pecados. Mas Deus não está falando com o seu pecado. Eu vi um pregador uma vez que falou algo bem poderoso. Ele falou: Deus conhece o seu pecado, mas chama você pelo seu nome. O diabo conhece o seu nome, mas chama você pelo seu pecado. Toda vez que você gasta tempo com o diabo, ele sempre vai tentar te diminuir. Ele sempre vai tentar trazer você quem você não é de acordo com Deus. Mas toda vez que você conversa com Deus, Deus sempre vai falar para você quem Ele criou você para ser. E o nosso desafio é viver desse futuro, é viver dessa realidade. É por isso que nós precisamos de arrependimento. Eu fico imaginando, quando a palavra de Deus fala, quando João começa a pregar: arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. Arrependam-se porque o reino de Deus é chegado. E qual que era a atitude das pessoas que se arrependiam? Elas eram batizadas. E como que elas eram batizadas? A Bíblia diz que essas pessoas vinham confessando os seus pecados e eram batizadas. Por que essas pessoas confessavam os seus pecados e eram batizadas? Porque de alguma forma elas entenderam que para entrar no reino, para viver a realidade de Deus, elas não podiam viver mais em pecado. Agora existia uma nova identidade. E essa nova identidade não era identidade de pecado, era identidade de santidade. Elas diziam: opa, tenho que me arrepender, eu tenho que mudar a forma como eu vejo as coisas. Adão era perfeito, então eu tenho que arrepender dos meus pecados, ter os meus pecados perdoados, para entrar no reino de Deus. A nossa identidade precisa ser transformada através dos nossos encontros com Jesus contínuos. Deus fala com a gente uma vez, Deus começa a falar com a gente de novo, Ele começa a ministrar quem nós somos. Ele nos chama pelo nosso propósito. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Antes de você vir à terra, Deus já tinha um plano com você. Ele já tinha um projeto na sua vida. Ele já escreveu os seus dias no livro dele. Existem os livros de Deus com relação à sua vida. Deus sonhou conosco. Ele sonhou com o nosso propósito. E não interessa onde você nasceu, não interessa de onde você veio, não interessa qual a sua história de vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você parar de olhar para trás e olhar para cima, você vai ver a nova realidade que Deus tem para a sua vida. Minha esposa trouxe uma palavra muito poderosa sobre Esther. Segunda-feira aqui no Mulheres Únicas. Aqui embaixo tinha só mulher, lá em cima estavam os homens orando e intercedendo. Mas ela falou algo interessante sobre Esther. Esther era órfã.
Ela fazia parte os judeus estavam sendo oprimidos. Ela podia olhar para a vida dela e falar assim: cara, eu perdi meus pais, fui criada pelo meu tio, eu queria tanto ter uma mãe. Você acha que no dia das mães Esther não sonhava com a mãe dela? Você acha que no dia dos pais Esther não sonhava com o pai dela? Será que Esther não sonhava com os irmãos dela? Esther era órfã, ela foi criada pelo tio. Mas Esther não olhou para aquilo que ela não tinha. Ela olhou para aquilo que Deus podia fazer através da vida dela. Ela ouviu o conselho do tio. Ela podia viver naquele poço de depressão, de angústia, de aquilo que ela não tinha, mas ela olhou para aquilo que Deus podia fazer. E através da mentoria do tio dela, deixa eu te falar uma coisa para você. Às vezes você não tem o que todo mundo tem, e que você gostaria de ter, mas Deus sempre vai levantar um mentor para te levar para o seu destino. Quem são os mentores que Deus está levantando para te levar para o seu destino? Ela ouviu o que o tio dela disse para ela fazer. Ela aprendeu com o tio. Ela não esqueceu o propósito dela. Ela entendeu que a posição no qual ela estava era uma posição para abençoar pessoas. Onde você está? Quem é você? Qual é a sua identidade? Qual é o seu chamado? E quando nós temos um encontro com Jesus, o nosso propósito e a nossa identidade, ela é restaurada. Talvez ela não é restaurada da noite para o dia. É por isso que é impossível, deixa eu falar uma coisa para você, você ter reais encontros com Jesus. Você tem que resistir muito para isso acontecer. Você tem reais encontros com Jesus continuamente e não ter a sua vida transformada. O encontro com Jesus transforma prostitutas em mulheres de família. O encontro com Jesus transforma homens avarentos em homens que gostam de abençoar e doar. O encontro com Jesus transforma paralíticos em pessoas que andam. O encontro com Jesus transforma até mortos que ressuscitam. Encontros com Jesus fazem com que nós vivamos a nossa identidade. Quanto mais encontro você tem com Ele, mais você descobre quem você deveria ser. É por isso que você abandona o pecado, porque você diz: eu não sou qualquer pessoa, eu não sou uma prostituta, eu não sou um amante, eu não sou qualquer pessoa, eu sou filho de Deus. Eu não preciso quebrar os meus princípios para viver em vitória. Eu vivo essa nova realidade. Querido, uma coisa é você ter dinheiro, outra coisa é você ser próspero. Tem gente que tem dinheiro, mas não se sente próspero, não tem identidade e prosperidade. Deus quer restaurar em nós a identidade. Ele cria o homem nu, e é assim que nós somos criados. Porque tudo que nós precisamos, Deus já nos deu antes da fundação do mundo. A palavra nos fala que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Diga a pessoa que está perto de você: querido, Deus já te abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Cara, eu amo a promessa de Deus para Abraão. Aonde você colocar a planta dos seus pés, vai ser seu. Uau! Eu fico imaginando como é que Abraão tratava os pés dele. Esses dias nós fomos orar num hangar cheio de aviões pequenos. Nunca tinha visto tanto avião pequeno junto. E nós fomos orar nesse hangar. Foi lá uns meninos que a gente tem acompanhado, a gente foi lá nesse hangar. E aí foi minha esposa, foi minhas filhas. E a minha pequena de 2 anos chegou nesse hangar, viu esse tanto de avião e ela falou algo que me chocou. Ela olhou para os aviões e falou assim: papai, mamãe, qual que é o nosso? Que menina abusada. Mamãe, qual que é o nosso? Sabe o que é isso? Identidade. Na cabecinha dela, os pais dela são riquíssimos. Amém. Eu sou. Glória a Deus. Minha esposa esses dias perguntou para elas assim: minha filha, você sabia que você morava um dia na barriga da mamãe? E ela falou: sim, sim, mamãe. Mas eu também morava na Disney, eu não é?
O chão dessa menina é o meu teto. É a realidade dela. Ela não vai entender, por mais que eu tente explicar de onde o pai dela saiu, o que o pai dela vive, as dificuldades, a identidade dela. Sabe o que Deus quer fazer com a gente? Ele quer mudar a nossa identidade. Ele quer que você olhe para as coisas e fale assim: é meu. Eu vou herdar a terra. Eu vou ver uma nova realidade, a realidade dos céus. Sabe o que eu creio, queridos? Que Deus está nos chamando nesses próximos dias a um tempo de restauração da nossa identidade. Daquilo que nós somos, e porque nós somos, nós temos. Aonde nós vamos, as portas se abrem. Aonde nós vamos, as portas se abrem. A presença de Deus vai conosco. Mas nós só podemos ver essa nova realidade, sabe como? Através de relacionamento. Através de um relacionamento com o Senhor. Eu sei que alguns de vocês pensam que isso vai acontecer se você se isolar, tiver um tempo para você. Não, querido. Você tem que ter um tempo com a presença. Quanto mais eu gasto tempo com a presença, mais a minha mentalidade é mudada, mais os meus pensamentos são mudados. Mais eu entendo que tudo posso naquele que me fortalece. Você pode passar por dificuldades, mas você sabe que Deus te fortalece. Você pode ver todas as realidades possíveis, você sabe que Deus te fortalece. Tudo você pode naquele que te fortalece. E gastar tempo com Jesus é entender que Ele é o modelo perfeito, é a imagem exata de Deus. Sabe, ser discípulo, eu quero que você entenda algo de forma poderosa. Ser discípulo não é ser aluno. Um discípulo não é um aluno. Discípulo é transferência de vida, de pensamento, de caráter. Eu observo muito isso na vida dos filhos. Os filhos são discípulos dos pais, na maioria das vezes. Às vezes, quantas mães aqui ficam revoltadas com os filhos e descobrem que os filhos só parecem com ela um pouquinho? Você não pode nem criticar. Você vê um mini eu. Menino. É você mesmo. É você em corpo pequeno. Sabe de uma coisa? Discipulado é discipulado. Esse discipulado é feito no dia a dia. Como é que Jesus quer mudar a nossa vida? Ele quer mudar a nossa vida através do dia a dia, do discipulado, dos relacionamentos. É por isso que nós temos que olhar constantemente para o autor e consumador da nossa fé. Uma vez que nós nascemos de novo, agora nós temos o Espírito Santo, que nos ajuda, que ministra nas nossas vidas continuamente, que nos chama para a nova realidade de quem nós somos, e que nos faz viver através de uma perspectiva diferente. Quantos creem nisso? Diga amém. Essa é a nossa nova identidade. Sabe, o que eu quero encorajar você nessa noite, eu quero encorajar você nesses dias, é simplesmente rejeitar tudo aquilo que o diabo diz que você é. É rejeitar todos os conceitos que Deus não disse que você deveria viver e começar a abraçar uma nova realidade. Eu quero desafiar você nessa noite a entrar numa jornada com Cristo, com o Espírito Santo. Falar: Deus, eu aceito quem você disse que eu sou. Eu aceito o tipo de relacionamento que o Senhor disse que o Senhor quer que eu tenha. Eu aceito viver a vida de santidade. Se o Senhor disse que eu sou santo, eu sou santo. Se o Senhor disse que eu sou próspero, eu sou próspero. Se o Senhor disse que eu tenho um coração quebrantado, eu tenho um coração quebrantado. Você começa a profetizar e começa a concordar. Confessar as coisas de Deus é concordar com Deus. O Senhor disse que eu sou, eu sou. E eu abraço essa nova realidade. Essa realidade em Cristo. Nessa noite eu quero encorajar você a ser cheio do Espírito. Sabe, o Espírito Santo de Deus, ele conhece as coisas de Deus. Ele vive a realidade dos céus. O Espírito Santo de Deus sabe quem você realmente nasceu para ser. Ele sabe quem você é. O Espírito Santo de Deus se move e ele traz a realidade dos céus sobre a sua vida. E quanto mais você gasta tempo com o Espírito, quanto mais você gasta tempo com a presença de Deus, quanto mais você permite com que o Espírito Santo ministre na sua vida, ele vai levar os seus olhos aos céus e vai fazer você ver quem você verdadeiramente é. Sabe, algumas coisas que nós estamos passando hoje, você acha que é muito difícil. Mas eu lembro de algo na minha infância. Quantos aqui lembram da tabuada? Você lembra da tabuada na escola?
Que coisa difícil que eu achava aquela tabuada. Meu sonho era que a professora fosse tomar de mim a tabuada 10 vezes 10. Ou alguma coisa vezes 1. Eu vi uma frase uma vez falando assim, que a matemática até que é fácil. 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8. Mas alguém endemoniado criou as letras na matemática. A mais B igual a X. Eu achei engraçado isso. Eu lembro que quando foi a época da tabuada, eu lembro que eu morria de medo. Eu tentava decorar tudo e eu ficava assim, Senhor, qual que vai ser o tempo? O que o professor vai pedir de mim? Será que ela pediu um número difícil? Eu lembro até hoje que na minha prova oral ela perguntou 7 vezes 2, eu 14. Yes! Quando eu olho para trás, eu vejo tanto que era fácil. Mas na época era muito difícil. Sim ou não? Aí eu falo assim, nossa, que saudade dos vezes, é ou não é? Da multiplicação, que saudade. Que saudade você tem. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe uma das formas que você tem que enfrentar a sua circunstância atual? É você não se ver vivendo naquela circunstância atual, mas é se mover na frente daquilo que Deus tem para você, você olhando para você agora, e você vai dizer, é tão fácil que eu estou vivendo. Tudo vai sair muito bem, tudo vai dar certo. Você começa a ver essa nova realidade. Sabe por que Deus se chama pelo propósito? Porque Deus vê o seu futuro. Eu lembro que eu ia orar a Deus como vítima. Meu Deus, o Senhor sabe. Sabe uma coisa? Quando você é criança, Deus até que atende. Tem uma coisa que todo crente velho tem inveja, é do crente novo convertido. É ou não é? O crente novo convertido fala, Deus é... Já passou por isso ou não? Senhor, o Senhor, Deus toma. Aí você vai ficando velho e você vai, Deus, o quê? Mas Deus está de castigo, continua aí. O crente novo convertido, ele tem um favor de Deus. Eu fico vendo, ele não ora muito, ele apronta tanto. Ora um pouquinho, a coisa acontece. Se ele até pedisse para ressuscitar os mortos, eu acho que Deus fazia. Mas você vai ficando mais velho, Deus vai começando a endurecer com você. Ele vai trabalhando no seu caráter. Antes você orava, os céus vinham. Agora você começa a orar 1 hora e nada dos céus aparecer. Deus está te levando numa jornada. Faz parte, tá? Eu achava que Deus não me amava mais, mas faz parte. Não adianta você mudar de igreja. É uma jornada. Ele vai passar com você no deserto. Porque só no deserto o nosso caráter é formado. Algumas coisas precisam ser purificadas na nossa vida. É igual criança. Minha filha de 2 anos, ela chora. É a coisa mais linda do mundo. Mas não é lindo uma pessoa de 30 anos chorar. Parecer um neném. Tem alguém que conversa com você parecendo um neném, ora, irmão, repreende. Porque nós temos que amadurecer, nós temos que crescer, é a jornada. Você vai ter que aprender a viver com o coração de Deus, você vai ter que aprender a viver com a direção de Deus. O que foi mais difícil para mim? Foi descobrir que nem eu não sou os meus sentimentos. Tem hora que eu vou arrepiar, eu vou sentir a presença. Deus está lá, mas tem hora que eu não vou arrepiar e não vou sentir a presença e Deus continua lá. Eu vou ter que aprender a mover com caráter, eu vou ter que aprender a mover com quem Deus é, a palavra de verdade dele. Está comigo ou não? Tem hora que eu não vou me sentir próspero, mas eu sou, porque Deus disse que eu sou. Isso se chama maturidade. É maturidade. Sabe de uma coisa? Tem hora que eu vou orar e as coisas não vão acontecer. Paulo ora a Deus 3 vezes, tira esse espírito de mim. Deus fala, minha graça é suficiente, guerreiro. Continua caminhando aí.
Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Inclusive o seu deserto vai cooperar para o seu crescimento. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus vai te amadurecer. Goste de você ou não, Ele vai te amadurecer. Ele vai tirar as coisas que fazem mal na sua vida. Ele vai destruir as coisas que não te levam para o seu destino. Ele precisa mudar a sua identidade. Uma pessoa que tem a identidade restaurada e sabe quem Deus é, e sabe da capacidade que Deus tem para a sua vida, ele pode passar por momentos difíceis e momentos fáceis. Ele passa por momentos de glória e momentos de derrota. É o que Paulo diz, sem passar por todas as circunstâncias, sem passar por escassez, sem passar por prosperidade. Eu sei que Deus me ama quando eu estou passando fome. Eu sei também que Deus me ama quando eu estou tendo para abençoar outras pessoas. Eu aprendi a viver em todas as circunstâncias. Isso para mim é vitória, isso para mim é prosperidade. Eu aprendi a viver, eu sei não ter e sei ter. Tem pessoas que não sabem não ter. Pergunte a pessoa que está perto de você, você sabe não ter? Como é que você se move quando você não tem? Tem muita gente que é maravilhosa, é gente boa quando tem, mas quando não tem, desespera. Os princípios são comprometidos. Tem gente que não sabe viver não tendo, e outras pessoas não sabem viver tendo muito. É gente boa, mas quando ele tem muito, ele acha que ele é alguém muito especial. Você sabe se alega em qualquer circunstância? Você sabe se alegar quando Deus diz não? Isso é maturidade. Você sabe entender que o seu tempo é quando Deus diz que o seu tempo só acaba quando Deus fala que o seu tempo acabou? Sabia disso? Hoje pela manhã eu levantei e por algum motivo eu vi a reportagem da Chapecoense, do acidente que aconteceu alguns anos atrás. Tinha, se não me engano, 77 passageiros, morre 71, 6 escapam de uma queda de avião, 6. Eu fiquei pensativo sobre isso. Aí eu fui ver quem eram esses 6. Eu fiquei mais pensativo quando descobri que um deles era um boliviano. Ele tinha escapado desse acidente. Pouco tempo depois teve um acidente de ônibus. Morreu 21 pessoas e ele não morreu. Eu até pensei, eu quero saber o nome desse cara. Qualquer passagem que ele comprar por aí. Um amigo meu falou que tem um homem aqui em Goiás que já escapou de 8 acidentes. Todos com morte fatal. Todo mundo que estava perto dele morreu, mas o cara não morre. É o famoso, mano, quando é a sua hora, é a sua hora. Mas quando não é a sua hora, você pode estar no meio de muita gente que está na hora deles. Acho que é o que Paulo está dizendo. Paulo fala, quando chegar a minha hora, vai chegar a minha hora. Ele achou que ia perder a vida no naufrágio, mas o anjo falou, não acabou sua hora, guerreiro. Eu vou salvar vocês. E você entender que o seu Pai Celestial controla todas as coisas. Ele ainda controla todas as coisas. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais livres nós somos, transformados nós somos, mais confiantes nós somos, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Ele está no seu futuro. Ele sabe quem você é antes de você vir para a terra. Ele sabe quem você é daqui a 10, 20 anos. Agora, todos os dias nós temos uma escolha. Nós podemos ser o que o Espírito do mundo diz que nós somos, ou nós podemos ser o que Deus diz que nós somos. Eu quero te desafiar, querido. Não é uma única escolha, tá? Mas eu quero desafiar todo dia você escolher ser aquilo que Deus diz que você é. Você escolhe hoje no domingo, e amanhã você tem um novo desafio, escolher amanhã. Na terça você tem um novo desafio, escolher na terça. Eu escolho, Deus, quem o Senhor disse que eu sou. Na quarta, na quinta, todos os dias da sua vida. Você tem essa opção. Coloque-se em pé, eu quero orar com você.
Comece a orar ao Senhor nessa hora. Pai, eu quero, Senhor, a Tua realidade. Eu peço a Tua realidade sobre as minhas vidas, Senhor. Comece a pedir ao Senhor nessa hora. Comece a agradecer a Deus pelo sim. Comece a agradecer a Deus pelo não. Comece a agradecer a Deus pelas orações respondidas. Ainda que essas orações respondidas não sejam aquilo que você esperou. Obrigado, Deus. Senhor, eu oro pela identidade dos Teus filhos. Eu oro pela identidade, a manifestação da identidade que eles são em Cristo Jesus. Pai, que eles podem doar, porque o Pai Celestial deles sempre vai dar. Que eles não precisam ter medo do amanhã, porque o Pai Celestial vai estar com eles no amanhã. Pai, eu oro para que eles rejeitem a identidade de pecadores, a identidade do pecado, e abracem a nova identidade, o novo homem feito em Cristo. Eu sinto nessa noite que tem pessoas aqui que você não tem vivido de Deus, porque você sente que as pessoas vão te rejeitar, os seus relacionamentos vão ser destruídos. Se eu viver a realidade que Deus tem para mim, o meu namoro termina, a minha vida vai terminar, meus amigos vão me abandonar, deixa eles abandonar. Que Deus nunca tira algo de nós sem dar algo melhor. Eu oro pela realidade dos céus, ó Pai. Senhor, como o Senhor encontrou com Zaqueu, eu não sei o que o Senhor fez na casa de Zaqueu, eu não sei o que o Senhor falou para Zaqueu, mas eu sei que em algum momento Zaqueu falou: eu quero dar os meus bens aos pobres. Senhor, haja salvação nas casas e nas famílias. Traga os pais de volta para as casas, as mães de volta para suas casas, os filhos de volta para casa, Pai. Pai, restaura os sonhos dos teus filhos. Que eles saibam que eles vivem a realidade dos céus. Que Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário.